obrigada pela audiência em mais uma edição do programa Utilidade Pública. E lembrando que a partir de agora você sintoniza a Peripê no canal 6. Você já ouviu falar sobre acantose nigricans? Aquelas manchas escuras que geralmente aparecem nas dobras, no pescoço, embaixo do braço? Esse é o assunto Utilidade Pública de hoje. O nosso bate-papo é com a médica nutróloga, doutora Norma Leite, retornando aqui o programa. Muito obrigada, doutora Norma. Eu que agradeço o convite. Essas manchas escuras que aparecem, elas são indicativo aí para uma série de problemas de saúde. Sim, o que aparentemente pode parecer só uma hiperpigmentação, ou muita gente confunde, que às vezes usam materiais, acessórios de metal, e diz, escureceu por conta de uma corrente de níquel. Tem que ficar alerta. Limpa, 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 não sai. Isso a gente vê no consultório. Não, e essa mancha escura no pescoço, há quanto tempo você tem? Não, é porque eu uso corrente de prata e fica assim. Não, né? Então a gente tem que diferenciar o que é uma hiperpigmentação, que pode acontecer por fricção, acontece nas grávidas, uma hiperpigmentação também de axila. Não confundir com a acantose nigricans, que é uma patologia, um sinal que pode estar relacionado a várias doenças endocrinológicas. Por exemplo? Principalmente diabetes. Diabetes, hipotireoidismo, hipertireoidismo, síndrome dos ovários policísticos. Então, é um sinal de alerta. Se você tem essa mancha escura, vale a pena procurar um médico para investigar melhor. E assim, não necessariamente essa mancha ela vai aparecer em vários locais do corpo, em várias dobras. Ela pode aparecer apenas em um local. Sim, mais comumente no pescoço. Não é só a mancha, é a mancha e uma textura aveludada da pele. Vale a pena pensar, acontece mais em pacientes que têm problema com obesidade. Você vai ver paciente obeso ou ganhou muito peso no último ano e começa a ter essas manchas escuras. Ficar alerta, existe uma relação muito íntima entre obesidade, resistência insulínica e acantose nigricans. Enquanto a gente está conversando, doutora Norma, a gente está mostrando para quem está em casa algumas imagens para facilitar a identificação do tipo de mancha que a gente está falando. Sim. E essa mancha, ela aparece, como a gente está vendo, no pescoço, embaixo do braço, sim, aqui na região aqui da axila. Sim, nos dedos também pode aparecer. E ela tanto pode ser benigna quanto maligna. Chega ao ponto dessas manchas poder ter relação com alguns tipos de tumores. Fígado, tumor gástrico. Então, não é só uma mancha escura, é um sinal de alerta para você cuidar melhor da sua saúde ou procurar a ajuda de um profissional. Geralmente as mulheres, porque fiz depilação com gilete ou foi a cera quente. Então, não confundir com hiperpigmentação. Hiperpigmentação pode haver por conta desses fatores, de passar cera, se expor ao sol, então pode hiperpigmentar. Mas aqui o que a gente quer mais mostrar é que pode refletir doenças internas, que essa pele está mostrando que o pâncreas está produzindo muita insulina, só que essa insulina não é aproveitada de forma correta. Então, ela estimula um fator similar ao crescimento de insulina, estimula o fator de crescimento e vai fazer com que mande uma resposta para a pele. Aumente a quantidade de melanócitos, aumente a quantidade de queratina na pele. Por isso que, além da mancha escura, tem essa aparência aveludada, engrossada, às vezes com pequenas verrucosidades. O diagnóstico é apenas visual? Então, o primeiro diagnóstico é clínico. Então, a gente vai conversar com o paciente, examinar. E, no meu caso, como eu sou nutróloga, eu vou solicitar alguns exames de sangue. O dermatologista já pode pedir uma biópsia. É bem interessante como cada profissional vai ver a acantose de uma forma de diagnóstico diferente, mais ligada à sua área. Porque quem procura o dermatologista está mais incomodado com o aspecto que é antiestético dessa mancha escura no pescoço. Já no consultório de nutrologia, o paciente que vem procurando emagrecimento, ou ele vem procurando uma melhora da saúde, controle das taxas de colesterol e de glicemia, nós é que buscamos essas imagens que são patognomônicas, que a gente chama, são imagens clássicas, e realmente indagar o paciente, quanto tempo você tem essa mancha escura? E aí nós pedimos exames
complementares, tipo hemograma, exame de glicemia, já que a gente tem uma relação muito importante com o diabetes, nós pedimos glicemia, pedimos uma dosagem de insulina e um índice Roma. Esse índice Roma não é tão comum a gente observar nos exames de rotina, mas quando existe a acantose nigricans é interessante, porque ela vai estar diretamente relacionada com a quantidade de insulina circulante e a resistência que essas células têm à ação dessa insulina. Essa mancha ela pode surgir em qualquer época da vida? Em qualquer época, até em crianças. Até em crianças com níveis altos de insulina ou algumas doenças genéticas, ela pode aparecer. Qual é a relação disso com a hereditariedade? Mais do que hereditariedade, com raça. Você vai ver mais em alguns pacientes de raça negra ou de origem indígena. Agora, como o Brasil, nós somos todos, graças a Deus, miscigenados, encontramos em qualquer um aqui. Então, esse é um sinal de alerta para uma série de problemas. A gente está trazendo aqui um assunto sério. Sim. Que às vezes as pessoas ignoram, encontram várias desculpas, várias justificativas e poucas vezes, ou na minoria das vezes, consegue de fato um diagnóstico porque encontra ali o indicativo para procurar um médico. Sim. Sim. E aí você pode estar apresentando, isso pode ser já um sinal de que você pode estar com uma série de problemas ali no seu organismo. Desde uma resistência periférica à ação da insulina até um pré-diabetes. Muitos pacientes que têm uma glicemia até normal, em torno de 100, mas juntamente com a obesidade e com a insulina alta, quando nós vamos aprofundar esses exames, podemos perceber que o paciente está pré-diabético, à beira de abrir um quadro de alteração dos níveis de glicemia. Para as crianças também, os pais devem ficar atentos, ali os professores, para esse sinal. Sim, porque com a epidemia de obesidade infantil que estamos tendo, né, você vai encontrar acantose nigricans em crianças. E esse acúmulo de gordura, tanto em pescoço como em braço, trazido basicamente pela ingesta excessiva de açúcar. Está bem ligado essa resistência insulínica, esse aumento da produção de insulina ao excesso de consumo de açúcar. E tem alguma diferença na incidência da acantose entre homens e mulheres? Não. Ela pode ser em ambos sexos. Agora, como as mulheres têm mais tendência a ganhar peso, por uma série de fatores, né? Inclusive a ingestão de açúcar, gravidez, a mulher tem a influência hormonal toda. Então, nós temos a obesidade é mais prevalente em mulheres no Brasil. Então, a gente pode encontrar mais acantose só por conta que temos mais mulheres obesas do que homens. Tratamento. O primeiro, existe um tratamento medicamentoso. Sim, primeira coisa importante. Vamos investigar, então. Vamos investigar se a causa é só o sobrepeso ou a obesidade, se tem diabetes ou se tem hipertireoidismo, hipotireoidismo, algumas doenças cardiovasculares, até investigar câncer, no caso. Só que a acantose, quando vem, ela é maligna, ela tem mais lesões em língua, em boca. Então, é um pouco diferente dessa acantose do paciente obeso que tem o pescoço escuro. Tratamento, ele é comportamental, dietético e medicamentoso. Tá? Então, emagrecer é muito importante para melhorar essa sensibilidade à insulina. E também existem algumas medicações que vão fazer muito bem, que vão diminuir, melhoram a sensibilidade à ação da insulina e diminuem os níveis. Havendo essa diminuição progressiva desses níveis de insulina, essa mancha gradativamente vai diminuindo. Ou seja, esteticamente apenas olhou em casa, viu no espelho, achou que aquilo ali não está legal esteticamente. Não, vou começar a utilizar receitas caseiras, um ácido, produto, que eu usei no rosto. Será que vai dar certo? Ácido, não adianta. Não adianta. E, assim, procure um médico. Tanto o dermatologista vai saber fazer essa parte clínica, o dermatologista, um endócrino, nutrólogo, um bom clínico, ele vai ver esse sinal não só
pela parte estética. E sim, vai investigar se existe alguma doença por trás que possa estar levando a essa hiperpigmentação. Tem sido comum o aparecimento, a busca pelo consultório, pelo médico, por conta dessa mancha? Muito, muito. Ou ainda deve ter muito caso ainda não diagnosticado? Então, pela mancha, não chega no consultório muito do nutrólogo, chega no consultório do dermatologista, tá? E às vezes o paciente não tem nem noção que ele está com aquela mancha por outros fatores metabólicos, endócrinos. Então, mas graças a Deus ele caiu na mão de um dermatologista, o dermatologista é clínico também, e o dermatologista vai saber conduzir o caso, ou talvez até, dependendo da gravidade, derivar para o endócrino ou para o nutrólogo, para que exista esse emagrecimento, a tomada de medicação correta. No consultório de nutrologia, aparecem mais pessoas que, por causa da obesidade, desenvolveram a acantose. E essa resistência insulínica que muitas vezes a gente pode aí suspeitar daquele caminho que vai levar ao pré-diabetes. A senhora falou aí em relação à diabetes, em relação à obesidade, mas isso não quer dizer que uma pessoa que não esteja tão acima do peso, ela não possa apresentar essa mancha pelos outros fatores que a senhora já trouxe aqui, já elencou aqui. Sim, sim. Um sobrepeso já pode causar o aparecimento de acantose. Não é obrigatório a pessoa ter obesidade grau 1, 2, 3 mórbida. Pacientes com menor peso têm que ficar mais alerta ainda. Meninas que estão na adolescência, também prestar atenção, o aparecimento de muito pelo, irregularidade do ciclo menstrual, ganho de peso excessivo e essas manchas. Pode ser sinal da síndrome do ovário policístico, tá? Que também a gente vai tratar, além de emagrecimento, vai ser importante, o uso de medicação que melhora a sensibilidade à insulina é tão importante que até pode fazer com que a paciente volte a ovular. Que na síndrome do ovário policístico, muitas vezes a paciente, a adolescente, não ovula. Então, é fundamental. É um sinal simples, né? A olhos nus aí está vendo e que pode chamar a atenção para vários outros tipos de patologia. Meus pacientes, a gente presta muita atenção nisso. Gleice, uma pessoa que tinha acantose, hoje em dia ela é super preocupada, ela disse, minha acantose já melhorou, ela cada dia está quase desaparecendo, essa resistência insulínica acabou. Gleice, para quem está acompanhando essa entrevista, Gleice Queiroz, ela é blogueira, jornalista, esteve aqui com a gente já, é uma paciente da doutora Norma, que já perdeu quantos quilos? 35 quilos. 35 quilos. E já venceu a obesidade semana passada, não é mais obesa. E nós tratamos muito da resistência. Depois que foi tratada essa resistência insulínica, ela voltou a emagrecer. Ela tinha uma parada na perda de peso. Nós fizemos esses exames mais aprofundados e vimos que o nível de insulina dela era altíssimo. Então, por mais que ela fizesse dieta, por mais que ela fizesse atividade física, como ela tinha essa alteração metabólica, o emagrecimento ficava comprometido. E aí, quem quiser assistir essa entrevista da Gleice com todas essas informações, para vocês aí se incentivarem que é possível, sim, a perda de peso com reeducação alimentar e exercício físico. Na oportunidade, a gente também trouxe o personal que acompanha a Gleice, Flávio Barreto. Sim. Trouxe aí como é que está funcionando, como é que foi o caminho percorrido por Gleice. Vai lá no YouTube, procura lá a Fundação Aperipê, Utilidade Pública, vai lá na playlist, você vai encontrar a entrevista com a doutora Norma, com o Flávio e com a Gleice. A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo.